Confira agora a disputa para senador em 2026. Quem está na frente no seu estado, na região sudeste, na região sul e também na região norte e centro-oeste. Veja agora qual o senador que tem mais chances de ganhar este ano nos principais estados do Brasil. E tem aqui uma surpresa que vocês vão ficar de queixo caído, e o PT teve uma notícia terrível após essas pesquisas aqui. Nós vamos mostrar cada um dos estados e mostrar quem está na frente para você ver se aquele que você quer votar vai ganhar ou tem chance. Realmente a esquerda não esperava por essa má notícia e a direita comemora porque está ganhando em vários estados. Nós vamos mostrar aqui agora. Antes, dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal e veja agora essa pesquisa, quem está na frente em cada estado na corrida para senador da República. Começando nossa análise pela região centro-oeste, nós iniciamos pelo Distrito Federal. E antes, vale lembrar quais são os senadores que estão encerrando seus mandatos em 2026. E no DF são Isalci Lucas, do PL, e Leila Barros, do PDT. Quando olhamos para os números mais recentes das pesquisas de intenção de voto, quem aparece na liderança é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, que registra 23%. Logo atrás, aparece o atual governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, com 19%. Na sequência surge Leila do Vôlei, do PDT, que aparece com 15%, tentando buscar a reeleição. Enquanto na quarta posição aparece a deputada federal Érica Cocai, do PT, com 10%. Saindo do DF e chegando em Goiás, vemos que os senadores que estão encerrando seus mandatos são Jorge Cajuru, do PSB, e Vanderlan Cardoso, do PSD. E quando analisamos os números mais recentes, quem aparece liderando a corrida é a primeira-dama do estado, Gracinha Caiado, do União Brasil, com 24,3%. Logo atrás, aparece o deputado federal Gustavo Gayer, do PL, com 11,8%. Na terceira posição surge o atual senador Vanderlan Cardoso, do PSD, que registra 8,2%, enquanto Jorge Cajuru, do PSB, aparece com 6,3%, buscando espaço para tentar renovar seu mandato. Agora seguimos para Mato Grosso. Neste estado, os senadores que estão em fim de mandato são Carlos Fávaro, do PSD, e Jaime Campos, do União Brasil. Quando olhamos para os números das pesquisas, quem aparece com ampla vantagem é o atual governador Mauro Mendes, do União Brasil, que lidera com 40,5% das intenções de voto. Na sequência, aparece a deputada estadual Janaína Riva, do MDB, com 23,4%, consolidando-se como o segundo nome mais competitivo nesse momento. E para fechar a região centro-oeste, nós vamos agora para Mato Grosso do Sul, cujos senadores que encerraram seus mandatos são Nelsinho Trade, do PSD, e Soraya Tronic, do Podemos. Nas pesquisas mais recentes, quem aparece na liderança é o ex-governador Reinaldo Azambuja, do PL, com 20%. Logo atrás, aparece o atual senador Nelsinho Trade, do PSD, com 18,6%, indicando que ele segue competitivo na tentativa de renovar seu mandato. Na terceira posição, aparece o ex-deputado estadual Capitão Contar, do PL, com 17,4%, mostrando que a disputa pelas duas vagas está bastante apertada neste momento. Agora nós deixamos o centro-oeste e avançamos para a região sul do Brasil, onde começamos nossa análise por Santa Catarina. E antes de olhar os números das pesquisas, vale lembrar quais são os mandatos que chegam ao fim em 2026, que em Santa Catarina são Esperidião Amin, do PP, e Ivete da Silveira, do MDB, que ocupa a cadeira deixada por Jorginho Melo. E quando analisamos os números mais recentes, quem aparece na liderança é a deputada federal Carol de Tone, do PL, com 28,6%. Logo atrás surge o ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do PL, com 25%.
o que indica que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro pode chegar muito forte no estado. Na terceira posição aparece o senador Esperidião Amin, do PP, que registra 16,3%, enquanto muito próximo dele aparece o ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima, do PT, com 16,2%. Agora, seguimos para o Paraná, onde, como de costume, começamos pelos senadores que estão em fim de mandato. Neste caso, são Flávio Arnes, do PSB, e Oriovisto Guimarães, do PSDB, indicando que as duas cadeiras podem ser renovadas na próxima legislatura. E quando olhamos para os números das pesquisas mais recentes, quem lidera é o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, do Novo, que registra 25,4%. Na sequência, aparece a jornalista Cristina Graemel, do União Brasil, com 19,5%. Em terceiro lugar, surge o deputado federal Zeca Dirceu, do PT, com 12,2%, enquanto o também deputado federal Felipe Barros, do PL, também registra 12%. E para fechar nossa análise da região sul, chegamos no Rio Grande do Sul, onde os senadores que encerram seus mandatos são Luiz Carlos Heinze, do PP, e Paulo Paim, do PT. E olhando para os números das pesquisas, quem aparece na liderança neste momento é o governador Eduardo Leite, do PSD, que registra 27,7%. Logo atrás aparece o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, com 22,8%. Na terceira posição surge o também deputado federal Paulo Pimenta, do PT, com 13,2%, enquanto na quarta posição aparece a ex-deputada federal Manuela Dávila, do PSOL, com 12,5%. Saindo do sul, chegamos no sudeste, a região mais populosa do Brasil e, consequentemente, uma das mais estratégicas na disputa pelo Senado em 2026. E começamos pelo Espírito Santo, cujos senadores que terão seus mandatos encerrados neste ano são Fabiano Contarato, do PT, e Marcos Duval, do Podemos. E quando olhamos para os números mais recentes das pesquisas, quem aparece com ampla vantagem na liderança é o governador Renato Casagrande, do PSB, que registra 30%. Na sequência, aparece o ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, do Republicanos, com 12%, seguido muito de perto pela ex-senadora Rose de Freitas, do MDB, que aparece com 11%. E logo depois surge a filha de Magno Malta, Maguinha Malta, do PL, com 9%. Agora seguimos para Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, onde, como sempre, começamos pelos mandatos que chegam ao fim, que são Carlos Viana, do Podemos, e Rodrigo Pacheco, do PSD. E quando analisamos os números das pesquisas mais recentes, quem aparece na liderança é a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, com 17%. Na sequência aparece Alexandre Silveira, do PSD, com 13%, seguido por Carlos Viana, do Podemos, que registra 12% na tentativa de renovar seu mandato. Também com 12% aparece o ex-vereador de Belo Horizonte, Marcelo Aro, do PP. E agora, chegamos no Rio de Janeiro, onde os senadores que estão em fim de mandato são Carlos Portinho e Flávio Bolsonaro, ambos do PL. E quando olhamos para as pesquisas mais recentes, quem aparece liderando a corrida é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, com 29,2%. Na sequência, aparece a deputada federal Benedita da Silva, do PT, com 15,1%, e o deputado federal Pedro Paulo, do PSD, com 7,2%. E para fechar a região sudeste, chegamos no maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo, onde os senadores que encerram seus mandatos são Mara Gabrilli, do PSD, e o suplente do Major Olímpio, Giordano, do MDB. Agora, olhando para os números das pesquisas mais recentes, quem surge na liderança é o ministro da Fazenda Fernando Haddad, do PT, com 36,5%. Logo atrás,
aparece a ministra Marina Silva, da Rede, com 31,3%. Na terceira posição, surge o deputado federal Guilherme Derrite, do PP, com 29,9%, enquanto o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, do PL, fecha a lista com 20,3%. Agora nós seguimos avançando pelo Brasil e chegamos à região Nordeste, uma das regiões politicamente mais dinâmicas do país e que terá 18 cadeiras em disputa no Senado em 2026. E começamos pelo estado de Alagoas, onde os senadores que estão em fim de mandato no estado são a doutora Eudócia, do PL, e Renan Calheiros, do MDB. Quando analisamos os números mais recentes, na liderança surge o prefeito de Maceió, JHC, do PL, com 25,5%. Logo atrás, aparece o deputado federal Alfredo Gaspar, do União Brasil, com 23,9%. Em seguida vem o senador Renan Calheiros, do MDB, que registra 23%, seguido do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, que marca 22,4%. Agora seguimos para a Bahia, cujos senadores que encerram seus mandatos são Ângelo Coronel, do PSD, e Jacques Wagner, do PT. E quando analisamos os números das pesquisas mais recentes, quem aparece em primeiro lugar é o ministro da Casa Civil Rui Costa, do PT, com 23,38%. Logo atrás, surge o senador Jacques Wagner, também do PT, com 19,23%, indicando a possibilidade de o partido conquistar as duas vagas. Na sequência aparece o ex-ministro João Roma, do PL, com 12,43%, enquanto Ângelo Coronel, do PSD, marca 10,5%. Agora, vamos para o estado do Ceará, onde Cid Gomes, do PSB, e Eduardo Girão, do Novo, encerram seus mandatos em 2026. E quando olhamos para os números das pesquisas, quem lidera é o ex-deputado federal Capitão Wagner, do União Brasil, com 26%. Na sequência surge o ex-senador Eunício Oliveira, do MDB, com 18%. Logo depois, aparecem o ex-deputado estadual Alcides Fernandes, do PL, e o deputado federal José Guimarães, do PT, ambos com 15%. Agora seguimos para o Maranhão, onde Elisiane Gama, do PSD, e o Everton Rocha, do PDT, encerram seus mandatos em 2026. Quando analisamos os números da pesquisa mais recente, quem aparece em primeiro lugar é o atual governador Carlos Brandão, com 37,7%. Na segunda posição, surge a ex-governadora Rosiana Sarney, do MDB, com 8,7%. Na sequência, aparecem o senador Everton Rocha, com 7,1%, e o ex-senador Roberto Rocha, com 6,7%. Saindo do Maranhão, chegamos na Paraíba, cujos senadores que perderam seus mandatos em 2026 são Daniela Ribeiro, do PSD, e Veneziano Vital do Rego, do MDB. E quando analisamos os números das pesquisas, quem aparece em primeiro lugar é o governador João Azevedo, do PSB, com 46,7%. Na sequência, aparece o senador Veneziano, do MDB, com 13%. Depois surge o prefeito de Patos, Nabor Vanderlei, do Republicanos, com 6,1%. Chegando no Piauí, os senadores que estão em fim de mandato no estado são Ciro Nogueira, do Progressistas, e Marcelo Castro, do MDB. E quem aparece na liderança aqui é o senador Marcelo Castro, do MDB, com 29%. Na segunda posição, surge Júlio César, do PSD, com 20%. Logo atrás aparece o atual senador Ciro Nogueira, do Progressistas, com 19%. Agora, seguimos para o estado do Rio Grande do Norte, cujos senadores que encerram seus mandatos são Stevenson Valentim, do PSDB, e Zenaide Maia, do PSD. E quando analisamos os números mais recentes da pesquisa eleitoral, quem aparece na liderança é justamente o senador Stevenson Valentim, do PSDB, com 22,3%. Na sequência surge o ex-prefeito de Natal Álvaro Dias,
do Republicanos, com 17,6%, seguido pela governadora Fátima Bezerra, do PT, com 15,7%, enquanto o coronel aviador Hélio, do PL, marca 10,4%. Seguindo nossa análise, chegamos em Sergipe, onde os senadores que estão em fim de mandato são Rogério Carvalho, do PT, e Alessandro Vieira, do MDB. E quando olhamos para os números da pesquisa mais recente, quem aparece na liderança é Rodrigo Valadares, do União Brasil, com 14%. Logo atrás aparece o ex-prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, do PDT, que também tem 14%. Na sequência surge o ex-senador Eduardo Amorim, do Republicanos, com 12%, seguido pelo ex-deputado federal André Moura, do PSD, com 11%. E encerrando nosso giro pelo Nordeste, desembarcamos em Pernambuco, onde os senadores que encerram seus mandatos são os senadores Fernando Dueire, do MDB, e Humberto Costa, do PT. E quem aparece na liderança no estado é o senador Humberto Costa, do PT, com 24%. Logo atrás, surge o ministro Silvio Costa Filho, do Republicanos, com 21%, enquanto na terceira posição aparece o ex-deputado federal Anderson Ferreira, do PL, com 19%, também totalmente inserido na disputa. Agora nós avançamos para a região norte do Brasil, uma região que, apesar de possuir menor população em comparação com outras partes do país, tem um peso extremamente relevante na composição do Senado, já que 14 cadeiras estarão em disputa na região, o que pode alterar significativamente o equilíbrio político da casa. E começamos pelo Acre. E primeiro, vale lembrar quais são os senadores que estão em fim de mandato no estado: os senadores Márcio Bittar, do PL, e Sérgio Petecão, do PSD. Agora, olhando para os números mais recentes da pesquisa eleitoral, quem aparece na liderança é o governador Gladson Cameli, do Progressistas, com 26,2%. Na segunda posição surge o senador Márcio Bittar, do PL, com 13,1%. Logo atrás aparece Jorge Viana, do PT, com 12,5%, seguido muito de perto pela ex-deputada federal Mara Rocha, do Republicanos, com 12,2%. Agora seguimos para o Amapá, cujos senadores que encerram seus mandatos são Lucas Barreto, do PSD, e Randolph Rodrigues, do PT. E quando analisamos os números das pesquisas mais recentes, quem aparece na liderança é Raíssa Furlan, do Podemos, com 33%. Na sequência, aparece o senador Randolph Rodrigues, do PT, com 20%, enquanto na terceira posição surge Lucas Barreto, do PSD, com 14%. Seguindo nossa análise da região norte, chegamos no Amazonas, onde os senadores que estão em fim de mandato são Plínio Valério, do PSDB, e Eduardo Braga, do MDB. E analisando os números da pesquisa mais recente, quem aparece na liderança é o deputado federal capitão Alberto Neto, do PL, com 22%. Logo atrás aparece o senador Eduardo Braga, do MDB, com 20%. Também com 20%, surge o governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, mantendo-se totalmente inserido na disputa. Desembarcando em Rondônia, vale lembrar quem são os senadores que estão em fim de mandato no estado. São eles: Marcos Rogério, do PL, e Confúcio Moura, do MDB. E olhando para os números da pesquisa mais recente, quem aparece na liderança neste momento é a deputada federal Silvia Cristina, do PP, com 18,3%. Na sequência surge o senador Confúcio Moura, do MDB, com 14,3%, enquanto logo depois aparece a ex-deputada federal Mariana Carvalho, do PSDB, com 10,1%. Agora seguimos para o estado de Roraima, onde os senadores que encerram seus mandatos no estado são Chico Rodrigues, do PSB, e Messias de Jesus, do Republicanos. E quando analisamos os números da pesquisa mais recente, quem aparece na liderança é a ex-prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, do MDB,
com 27%. Na sequência, aparece o governador Antônio Denarium, do PP, com 24%, enquanto o senador Chico Rodrigues, do PSB, fecha com 13%, tentando renovar seu mandato. Chegando no Pará, os senadores que estão em fim de mandato no estado são Zequinha Marinho, do Podemos, e Jader Barbalho, do MDB, dois nomes bastante conhecidos da política paraense. Agora, olhando para os números das pesquisas mais recentes, vemos um cenário com uma liderança bastante destacada. Quem aparece na primeira posição é o governador Helder Barbalho, do MDB, com 41%. Na segunda posição, surge o ex-governador Simão Jatene, que está sem partido, com 14%, enquanto o deputado federal, delegado Éder Mauro, do PL, registra 13%. E agora chegamos ao último estado da nossa análise, o Tocantins, cujos senadores Eduardo Gomes, do PL, e Irajá, do PSD, encerraram seus mandatos este ano. E quando olhamos para os números da pesquisa mais recente, quem aparece na primeira posição é o senador Eduardo Gomes, do PL, com 37,13%, enquanto na segunda posição surge o deputado federal Carlos Gaguin, do União Brasil, com 28,25%. Pois é, tá aí. Realmente nós vemos que o PT está perdendo espaço no Brasil inteiro. Em alguns estados não tem chance nenhuma de eleger um novo senador. E isso é um reflexo desse desgoverno, do que temos visto aí. Os números comprovam que o povo está insatisfeito. Os números das pesquisas, inclusive, de aprovação e reprovação do Lula. E os números também que mostram que o Flávio Bolsonaro pode ganhar no segundo turno de lavada, mostram que também o povo parece que acordou em alguns estados. Tem outros que ainda não, mas em alguns estados o povo não quer saber de PT. O povo não quer saber, por exemplo, em Santa Catarina, onde talvez será eleito ali 2 ou 3 senadores do próprio PL. Também temos ali no Paraná 2 senadores também que podem ser eleitos ali da direita. Marcel Van Hatten, por exemplo, no Rio Grande do Sul também. Nós temos no Espírito Santo também uma boa margem ali para a direita. Temos no Centro-Oeste, em Mato Grosso do Sul, também a direita e até a centro-direita, né? Que é aquela direita assim que está mais dormindo. Por exemplo, o pessoal ali do Centrão, o pessoal do Partido Novo, o pessoal do PSD. Tem um pessoal aí que, na verdade, eles queriam ser de direita, mas parece que eles não têm coragem de confrontar de frente o PT. Mas, contudo, pessoal, até lá no Nordeste nós temos, por exemplo, no Ceará, na Paraíba, nós temos alguns estados onde o PT vai perder espaço. E isso mostra que o povo brasileiro não está satisfeito. São 23 anos de PT e o Brasil andou para trás. Nem ficou parado, nem andou para frente, andou para trás. Criminalidade, desemprego, a própria educação. Você pega um menino aí de 15 anos, ele não sabe fazer uma conta matemática simples. Culpa de quem? Desse desgoverno aí por causa da educação. A educação é um lixo. Não tem outro nome. Muito ruim, muito fraca a educação. A segurança pública, então, nem se fala. E agora nós estamos vendo aí uma grande crise instaurada por causa da corrupção do INSS ali com os aposentados e pensionistas, envolvendo o ministro do Supremo, envolvendo o filho do Lula, envolvendo o irmão do Lula, Frei Chico. Tudo isso, você juntar tudo num pacote, até uma pessoa que tem 2 neurônios consegue entender, fala assim, realmente nesses mais de 2 décadas de PT no Brasil, parece que não deu certo. E aí, pessoal, nós estamos para virar uma página no Brasil gigantesca. Mostrei agora para vocês aí a renovação do Senado Federal, 2 terços vai ser renovado, ou seja, cada estado pode indicar 3, então 2 senadores novos vamos ter. A maioria de centro ou de direita que vai ser renovado neste ano. Isso corroborando com as pesquisas que mostram que o Lula perde no segundo turno por Flávio Bolsonaro. Nós temos, por exemplo, o Carlos Bolsonaro ali no Santa Catarina, que vai ganhar, tá muito forte. Nós temos a Caroline Detoni, também em Santa Catarina. Por exemplo, se o Nicolas Ferreira tivesse idade para concorrer
no Senado em Minas, ele levaria com folga. Michele Bolsonaro em Brasília também tem grandes chances. E vários outros espalhados pelo Brasil, até no Nordeste, pessoal. Por incrível que pareça, no Norte e no Nordeste, onde era reduto do PT, vai ter um retrocesso da esquerda, porque eles estão vendo, o povo brasileiro está acordando e vendo que Bolsa Família, Auxílio Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo, isso não está resolvendo mais a situação do povo brasileiro. Esses dias eu vi uma senhora que ela ficou 2 anos no Bolsa Família, desempregada, passando miséria, passando dificuldade, e agora ela comemorando que finalmente alguém deu uma oportunidade para ela lá, ela vai sair do Bolsa Família e já arrumou um emprego, comemorando, porque o que o povo quer não é assistencialismo, o que o povo quer é trabalho, emprego, salário. Aquilo que dignifica o homem é ele trabalhar e ter o fruto do seu trabalho e não ficar parado de braço cruzado recebendo auxílio do governo. Vocês sabiam que mais de 90 milhões de pessoas recebem algum tipo de benefício, de auxílio do governo? É um absurdo isso. Sabe por que é um absurdo? Nós temos sim uma faixa etária, nós temos uma classe que precisa de um auxílio, que precisa durante um período de ser ajudado pelo governo. Agora, você ter 90 milhões de pessoas, é quase a metade da população brasileira que vive no assistencialismo. E isso gera um problema. Qual que é o problema? O problema é que a mão de obra está cada vez mais escassa. As pessoas não querem saber de trabalhar. As pessoas estão de braço cruzado. Eu me lembro na época da pandemia, né? Teve o tal do Auxílio Brasil, né? Que inclusive foi entregue pelo tal do que chamavam, né? De genocida. Pois é, mas foi ele que aumentou o Bolsa Família de R$90 para R$600. E naquela época ele deu o Auxílio Brasil. Teve pessoas que não precisavam do Auxílio Brasil e que fizeram maracutaia e conseguiram R$600 do governo. E sabe o que muitos fizeram? Foram jogar num tigrinho, foram jogar em apostas esportivas de forma totalmente irresponsáveis, mas pegaram um auxílio social do governo. Então, esse desgoverno que nós temos aí, o PT, que vai acabar o ciclo dele agora em outubro, quando perder nas eleições, vai acabar também no Congresso Nacional. Por quê? O povo não é bobo. Imagine você, pare para pensar, você está indo votar. Tá? E você está ali com a sua colinha ali. Aí você tem para presidente, você tem para deputado, para deputado estadual, deputado federal, aí você tem para governador, aí você tem para senador e você tem para presidente. Você acha que o cidadão vai colocar ali na sua colinha ali que ele vai votar na direita, no centro, na direita, no centro, e quando chegar para presidente ele bota Lula? De forma nenhuma. Se o cidadão vai votar para senador, igual você viu aqui agora nas pesquisas, a maioria dos senadores que vão se renovar ali no Senado Federal, uma classe que vai entrar nova, é de centro ou de direita. Então, o cidadão, quando for votar, ele não vai incoerente. Ele sabe que se eu estou votando na direita ou no centro, eu não vou votar para presidente no PT, na esquerda, de forma nenhuma. Então, pode esperar, pessoal. Vai ser uma lavada essas últimas eleições. Inclusive, já tem rumores aí em Brasília de que o Lula poderia estar preparando aí um esquema, alguma coisa, para poder ganhar essas eleições aí de alguma forma. Ou pelo menos ter algum tipo de influência, ganhar vantagem, ou pular fora do barco antes da hora para não concorrer às eleições, para não ficar tão feio pro lado dele. Ou seja, é melhor passar o bastão antes para eu não perder e tomar um vexame. Tem essa história correndo ali em Brasília que o Lula poderia nem concorrer nas eleições porque seria aí a sua última eleição com uma derrota vexatória. Derrota não somente do presidente, mas daqueles que estão se candidatando para o Senado e até para cargos federais ali, deputado federal, deputado estadual. Tudo isso por causa dos números e os resultados que o povo brasileiro não é cego, está vendo que o Brasil não vai bem. As estatais dando prejuízo, o preço do combustível é um absurdo. Inclusive agora o STF, para acabar de ferrar com tudo, deu uma multa de 7 bilhões de reais para a categoria dos caminhoneiros aí, que podem revidar e fazer uma grande paralisação nos próximos dias. Vamos aguardar. O que nós não podemos aguardar, o que você não pode aguardar,
é deixar de se inscrever aqui no canal. Se inscreve agora, totalmente gratuito, para você ficar ligado em tudo que vamos trazer, que ainda essa semana, notícias realmente que vão fazer diferença para você. Então, se inscreve aqui, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.